Globo Esporte. Oferecimento Adres, esporte é saúde. Adres, paixão por você. Ligue já. Boa tarde. O atacante Edmundo, que o Vasco tentou de todas as formas trazer para a disputa da Libertadores, vai voltar para a Itália hoje. Ele se apresenta amanhã ao Fiorentina. Uma nova cláusula no contrato do jogador permite que ele saia do clube italiano daqui a 6 meses, desde que algum clube pague 13 milhões de reais. O Globo Esporte está chegando com outros destaques para você. Shelda e Adriana Bear levam o bicampeonato de vôlei de praia por antecipação. O Vasco é recebido a pedradas em Guayaquil, no Equador, e os dirigentes ameaçam até não jogar. O que pensa o novo técnico do Flamengo? A crise que ronda alguns dos maiores clubes do futebol brasileiro. E enquanto o futebol de gente grande não vem, a gente vai vendo a bola rolar nos pés da geração do futuro. São garotos do Brasil e do Japão disputando um torneio infantil no Rio. Pés pequenos, corpo franzino tocando a bola. No rosto de jogador, barba querendo nascer. São Eduardos, Glaucios, Nélio. Sabia que você é a cara do Nélio? Ah, é igualzinho. Você joga como ele? Não sei, né? Pretendo jogar que nem ele. Que posição que é a tua? Meia direita. Zico organizou um campeonato infantil. Reuniu 176 garotos de 8 times do Brasil e do Japão. A brincadeira fica pra fora. A pegada é forte em campo. Nervosismo. O juiz ensina a lei do futebol. Pode virar. Pode virar, senhor. Muito obrigado. Categoria infantil, jogadores adolescentes querendo logo se tornar profissionais. E com o que sonham estes meninos que já disputam torneios, já vestem camisas de clubes consagrados? Sempre tive o sonho de jogar no Flamengo, ser profissional no Flamengo mesmo. É melhor ser um bom jogador primeiro, para depois ser famoso, ganhar dinheiro. Os japoneses querem estar entre os grandes jogadores do mundo, ganhar muito dinheiro. O futuro não está tão longe. De olho neles, dirigentes, tietes, torcida e festa preta e branca. Os campeões do torneio são botafoguenses. 2-1, Glaucio e Coutinho. O camisa 7 com o nome de craque. Para o Flamengo, a medalha é de prata, lágrimas, e o prêmio foi entregue pelo próprio Zico. Para o Botafogo, troféu, volta olímpica, vitória para fazer crescer quem quer ser grande. Gustavo Kirten estreia hoje no Aberto de Long Island, em Nova York. Logo na primeira rodada, uma pedreira. O Guga vai enfrentar o chileno Marcelo Rios, número 2 do mundo. Quem começou bem no torneio foi o Fernando Meligeni. Depois de perder o primeiro set no tie-break, Meligeni caprichou nas trocas de bola e venceu o francês Guilherme Raoult por 2-1. Na segunda rodada, o brasileiro vai enfrentar Greg Rusedski, da Inglaterra. Jogada genial no futebol americano. Ron Preston, do Green Bay Packers, segura a bola próximo à linha de fundo e parte em velocidade. Com a ajuda dos companheiros, ele desvia dos adversários e cruza toda a extensão do campo até dar um mergulho debochado e marcar um touchdown. Apesar da bela jogada, o time de Preston perdeu a partida. Shelda e Adriana Bear são bicampeãs antecipadas do circuito mundial de vôlei de praia. Daqui a pouquinho. E ainda, muitas pedras no caminho do Vasco. A equipe é hostilizada na chegada ao Equador. A nova embalagem de Sprite é grande. É muito grande. Mas não tão grande assim. É grande pra mim. Imagem não é nada. Sede é tudo. Obedeça a sua sede. Sprite. Atenção, a Dissantini está queimando milhares de pares de calçados com descontos de até 50%. Incrível, você só paga em dezembro. Em dezembro, sem entrada e sem juros. Aproveite, é por tempo limitado, não perca. Dissantini.
Circos Tiani Espetacular. O maior show de circo do planeta se despede da Praça 11 dia 30 de agosto. Não deixe de conhecer o maior espetáculo da atualidade e suas fantásticas atrações internacionais. De quarta a domingo, definitivamente últimos dias na Praça 11. Circos Tiani Espetacular. Somente até domingo, dia 30 de agosto, na Praça 11. Não perca! Caiu no buraco, perdeu o pneu? Na compra de pneus radiais Pirelli para automóveis e caminhonetes balanceados e alinhados, na Rede Manaus você ganha grátis um seguro contra buracos no seu caminho. Rede Manaus, 471-3322. Rede Manaus, sempre perto de você. Classificados do Globo. Eu gostaria de fazer um anúncio. Qual é o texto? Vendo apartamento 3 quartos com dependências completas. Playground, vaga na garagem, primeira locação. Prédio em centro de terreno. Quando você anuncia nos classificados do Globo, você fala com o maior número de leitores qualificados do Rio. Vende mais rápido e por um preço muito menor do que você imagina. Ligue agora. 5344-4333. Alessandra Scatena, modelo internacional de beleza e saúde. Conta pra nós, Alessandra, qual o segredo pra manter essa forma? Eu tomo Coscarc 3 vezes ao dia e mantenho a minha forma. Coscarc emagrece mesmo. Em exibição nas melhores farmácias e supermercados do Brasil. Coscarc emagrece mesmo. As bicampeãs mundiais de vôlei de praia apuram a forma nas areias da Zona Sul do Rio, de olho no tricampeonato brasileiro. Elas são o sucesso absoluto da praia. Não bastasse serem bicampeãs brasileiras, Shelda e Adriana Bear foram declaradas bicampeãs mundiais por antecipação, quando ganharam o penúltimo torneio do circuito na semana passada na China. Das 7 etapas, elas venceram 5. Shelda foi considerada a melhor jogadora em 3 delas e Adriana em 1 nos Jogos da Amizade, onde conquistaram um ouro inédito para o Brasil. Com uma campanha dessas, elas embolsaram R$200 mil em premiações. Todo esse sucesso é resultado de muito treino, muito talento e especialmente uma grande compatibilidade de gênios. Shelda e Adriana passam mais tempo juntas por ano do que com suas famílias. E no caso delas, se dar bem é uma questão mais do que profissional. Eu sei que eu tenho que ter a Shelda do meu lado para conseguir os nossos objetivos. E além disso, ela é minha amiga. A Adriana, a família dela, a família da Letícia é como se fosse família para mim aqui no Rio de Janeiro, por eu morar só. Parece que elas fazem a combinação perfeita para serem uma dupla vitoriosa. E aliado a isso, ainda continuam com uma postura de quem está só começando e ainda tem muito o que conquistar. Nós estamos muito felizes e realizados com o que a gente conseguiu. Mas eu acho que esse sucesso na nossa cabeça não existe. Tudo que passou a gente já comemorou, eu acho que ficou para trás. A gente não pode pensar mais no passado, a gente tem que pensar nas próximas conquistas, nos próximos objetivos. A gente não pode parar no tempo. Clima de guerra na decisão da Taça Libertadores. A delegação vascaína encontrou um ambiente hostil depois da longa viagem até o Equador. É tempo de ansiedade. São mais de 7 horas no céu, entre o Rio e Guayaquil. E o que fazer? Palavras cruzadas, ou então trazer a família para bem pertinho. Eu sempre levo, sou eu, meus filhos, minha mãe. A maioria dorme e principalmente sonha. Tenho sonhado sempre, até que mesmo no avião estava sempre, vou ter que fazer um golzinho, tem que dar aquela alegria para a galera. O capitão do time não dorme. Mauro Galvão fala com a autoridade de quem é o mais experiente e sabe o que vem por aí. Você espera um clima assim, meio de guerra mesmo, nessa decisão? Eu espero, sim. Acho que vai ser um clima bem difícil. Ele tinha razão. Já na chegada, funcionários do aeroporto prepararam um papelão, anunciando que o campeão é o Barcelona. Pior foi quando o ônibus da delegação se aproximava aqui do hotel. Um grupo de torcedores jogou ovos, até pedras, quebrou vidros e o lateral Maricá sofreu um corte. Os torcedores se concentraram na porta do hotel. Com apetite de guerreiros, deram mais uma demonstração do que o Vasco pode ter pela frente. Policiais passaram toda a noite vigiando o hotel por dentro e por fora. Não houve mais barulho nem confusão.
O time faz hoje à tarde o último treino antes da final e a direção do Vasco ameaça. Se não houver segurança para os jogadores, o time volta ao Brasil antes mesmo da final. Hoje é aniversário do Paulo Autuori, o técnico do Botafogo, mas em Niterói nada de festa não. O Botafogo trabalha para a partida contra o Bragantino, que a Rede Globo transmite amanhã a partir das 3h30 da tarde para todo o Brasil. No dia em que o técnico Paulo Autuori completa 42 anos, o time do Botafogo, em vez de comemorar a data, ainda sofre com o passado. O empate diante do Cruzeiro. Um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Eu já tinha até saído, né? Então não vi nenhum gol. Depois em casa, com certeza é uma tristeza muito grande. O aniversariante prefere pensar no futuro, conseguir um bom resultado contra o Bragantino. Futebol depende muito da maneira como você está no momento. Se você estiver se entregando de corpo e alma e tiver qualidade, normalmente as coisas acontecem. O Botafogo viaja hoje à tarde para São Paulo e depois segue para Atibaia, onde vai ficar concentrado. O time joga completo contra o Bragantino e os jogadores já escolheram o presente de aniversário para o técnico Paulo Autuori. O presente tem que ser dado na quarta-feira, né? Com uma vitória, porque com certeza ele deve ter ficado chateado com esse empate aí do Cruzeiro. Nós esperamos dar essa alegria para ele no próximo jogo. O novo técnico do Flamengo fala sobre suas ideias para levantar o time daqui a pouco. E também não é só o Flamengo não. Bahia, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Atlético mostram que a tradição está ameaçada na temporada 98. Pretty baby's gonna find out today the world's got a different taste. Don't you worry about the thing, just like how it does for us. Baby, don't you know that good girls go to heaven, know that bad girls go everywhere. Axi, a primeira impressão é a que fica. Seja um profissional independente, faça um curso técnico em eletrônica aplicada na Electra e garanta já o seu futuro. Electra, 3590405, a primeira palavra em eletrônica, turmas especiais aos sábados. Pirâmide, quintas, pagodão, sextas e sábados, todos os ritmos, domingos, matinê. Atenção, quintas e sextas, damas grátis e cavaleiros 3, até 11 da noite. Domingos, damas 3 e cavaleiros 4, direto. Quat, o Guaraná com Guaraná da Amazônia. É um momento de sossego frente às pressões do dia a dia. Quat, beba outros ares. O mundo tem mudado tão rápido que se bobear ele te atropela. Chegou o Atlas Geográfico Mundial do Globo. No próximo domingo no Globo, grátis a capa dura e o primeiro fascículo. O Rei dos Quadros importou da Europa para você o que há de mais moderno em quadros a óleo, molduras douradas, patinados e espelhos bisotados. Tudo em até 6 vezes sem juros. Venha nos visitar. Rei dos Quadros, 597-0520. Técnico de futebol vive mesmo na corda bamba. Que o diga o Carlos Alberto Torres, do Atlético Mineiro, um clube que anda bastante confuso. Com apenas 2 rodadas, o técnico Vantuir Galdino foi demitido pela diretoria do Atlético. Veio Carlos Alberto Torres e com ele o anúncio da contratação de 2 argentinos, o zagueiro Almandós e o meio-campo Mancuso. Eles chegaram, tiveram festa, vestiram a camisa e voltaram. Nenhum dos 2 ficou. Torres seguiu, viu o time levar de 5 do Corinthians no Mineirão. E domingo caiu de novo em casa para o Bragantino, 2-0. Foi a gota d'água para o torcedor. Não volto nunca mais. E a gente diz esse nome, não volto nunca mais. Na segunda de manhã, o Atlético demitiu o 2º treinador em 7 jogos. Torres, que nem contrato tinha assinado, ficou sabendo de tudo por telefone. À tarde, o time que estava dispensado foi convocado às pressas para treinar. Ninguém sabia quem estava no comando. Eu nem sabia o que estava acontecendo, então estou aqui para esperar
o que vai acontecer. Vou te ser sincero, as possibilidades são 50% do treinador continuar, 50% também de não continuar. À noite, Carlos Alberto Torres chegou a Belo Horizonte, ainda sem entender a história. Nós vamos conversar com o presidente, saber o que está acontecendo, porque eu também, para mim, foi como se o mundo estivesse acabando, porque tantos telefonemas eu recebi lá no Rio de Janeiro e vamos averiguar tudo isso aí. Hoje de manhã, o presidente do Atlético teve uma longa reunião com Carlos Alberto Torres a portas fechadas aqui na concentração do clube. O resultado da conversa, Carlos Alberto Torres foi readmitido como treinador do Atlético. A única mudança na comissão técnica é a saída do preparador físico Ademar Braga. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense amanhã no Maracanã, tentando se reabilitar no Campeonato Brasileiro e de técnico novo. Toninho Barroso tem 42 anos e estava dividindo o comando da categoria juvenil do Flamengo e a seleção sub-21 do Brasil. Foi campeão do torneio de Toulon em 96 e no ano passado vice-campeão sul-americano com os juniores. Assumir um Flamengo desacreditado pela torcida não o assusta, pelo contrário. É claro que é um desafio, né? Pegar uma equipe profissional da grandiosidade do Flamengo, uma das maiores equipes do mundo. Mas isso só aumenta a vontade, só aumenta a determinação da gente tentar fazer alguma coisa pelo muito que o Flamengo já fez por mim. Vários talentos rubro-negros já passaram pelas mãos do técnico Toninho. Entre eles, o atacante Sávio, atualmente no Real Madrid. O treinador de goleiros do clube, Flávio Tênios, já trabalhou com ele na seleção brasileira sub-21 e conhece bem o estilo do amigo. Ele é uma pessoa extremamente competente, estudiosa, séria. Ele trabalha demais, é aquele treinador que não deixa um minuto de ter o tempo livre, está trabalhando. Uma pessoa que se relaciona muito bem com os jogadores, eu acho que vai dar muito certo aqui no Flamengo. Durante a apresentação do técnico Toninho Barroso, o presidente Kleber Leite pediu mais garra e astúcia da parte dos jogadores e disse que o Flamengo não pode mais entrar em campo para perder. O Flamengo tem que ser um time vencedor, né? O Flamengo é um clube que não entra em competição nenhuma para disputar o 8º, 7º lugar. O Flamengo é um time que entra em competição para ganhar, qualquer que seja ela. O São Paulo, que não vence há 5 jogos, também está passando por uma crise. Quase tudo está dando errado no tricolor paulista. E haja psicologia para superar esse momento. A estrela vitoriosa do São Paulo perdeu o brilho. As 5 derrotas consecutivas chacoalharam a cabeça dos jogadores. Contusões e suspensões alteram o time a cada partida. Na hora do entrosamento, é cada um para um lado. Discordância também com a nova forma de pagamento. Os bichos pagos a cada vitória foram substituídos por prêmios entregues em caso de classificação. E os jogadores mergulham em mais problemas. A contusão de jogadores experientes como Raí e Carlos Miguel piora a situação. Os atletas mais jovens do São Paulo nunca haviam passado por uma crise assim e já entram estressados em campo. Pode ter até uma certa ansiedade porque a gente não vence faz tempo, né? E isso pode atrapalhar, que a gente sai ganhando o jogo e depois não consegue segurar. Estamos calado no ônibus, tenso já para aquela partida, sabendo do que tem que fazer dentro de campo, consciente do momento que a gente está vivendo. E sempre procurando fazer o melhor, né? Tensão antes e depois dos jogos. No jogo de domingo, fui dormir praticamente, era quase 2 horas da manhã, porque você fica com aquilo na cabeça. É mais uma derrota e então a cobrança vai continuar, né? Essa é a hora que você tem que conversar, tem que orientar, tem que cobrar também deles o trabalho dentro do campo, dentro do jogo. Nelsinho vai funcionar como um psicólogo, até que de gol em gol, a má fase voe para bem longe. E o Fluminense? Bom, o Fluminense está cada vez mais difícil voltar para a primeira divisão. O time continua sem vencer na segundona e já começa a correr riscos de ir para a terceira. Agora são 4 jogos com 2 derrotas e 2 empates. Ontem, contra o CRB em Maceió, o tricolor carioca deixou escapar a vitória no finzinho do jogo. O CRB sai na frente, veja só, Cafezinho joga na área, Dinei entra para marcar 1-0 e tem peixinho na comemoração. No fim do primeiro tempo, o empate do Fluminense, Sérgio Alves cruza, Rony faz de cabeça 1-1. Segundo tempo, bom ataque do Fluminense, Rony aproveita o cruzamento, vira o jogo, 2-1 Flu. Faltando apenas 2 minutos para o fim, o empate do CRB. Depois do escanteio, Eberaldo completa de cabeça a final. CRB 2, Fluminense também 2. Ainda tem 6 rodadas, o Fluminense
é um time de tradição e tem condições de, nessas 6, fazer 18 pontos. Temos que ter mais tranquilidade, principalmente na hora que a gente tiver com o resultado na frente. Matematicamente nós estamos dentro, mas agora vamos ter que tirar a força lá do fundo e buscar de qualquer maneira. A fase realmente não é das melhores para São Paulo, para Fluminense, mas tem outros tricolores pelo Brasil que também estão passando um mau pedaço. É o caso do Grêmio, do Bahia, que já viveram grandes glórias no passado. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com os clubes que têm 3 cores como símbolo, hein? Até a pé nós iremos. O tricolor gaúcho já não vai mais a pé a nenhum lugar. Não vence há 13 jogos e é o penúltimo do brasileiro. Salve mesmo o tricolor paulista, que perdeu as últimas 5 partidas e é o 20º colocado. A turma do Bahia precisa se reunir para o tricolor baiano tentar sair da 2ª divisão. Coração que está sofrendo o do tricolor carioca, lanterna na 2ª divisão, correndo o risco de ir para a 3ª. Tricolores com problemas nos levaram à cromoterapia, a ciência que utiliza as cores no tratamento da saúde. Conheça algumas. Verde, violeta, amarelo, laranja, rosa, azul. Das 7 cores da cromoterapia, 3 estão regendo o universo no momento. Acredite, a cromoterapia está tricolor. Os times que estão embaixo são tricolores e as energias que estão regendo o universo são 3, que é o verde, o amarelo e o violeta. Verde, amarelo e violeta não são a combinação de nenhum dos times tricolores. O que não importa para a cromoterapeuta Júlia Leão. Ela está impressionada com o significado da coincidência. Isso deve servir de alerta aos dirigentes e aos jogadores também, para procurarem agir dentro das qualidades dessas cores. Que sejam o verde a verdade, o amarelo a sabedoria nas suas decisões e nas suas escolhas, e o violeta a transformação que os clubes devem passar para alcançar o sucesso. Se os tricolores seguirem os conselhos e se a cromoterapia estiver certa, o mau tempo que vivem esses times vai passar e logo virá o arco-íris. Boa sorte, tricolores, e uma boa tarde colorida para você. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. O time de São Januário joga esta noite contra o Barcelona em Guayaquil. É a final da Taça Libertadores da América. E a agitação da torcida já começou. Hoje cedo, os vascaínos que embarcaram para o Equador fizeram a festa no aeroporto. Com a cruz de Malta no peito e a vitória na cabeça, os torcedores chegaram fazendo festa no aeroporto. E não é para menos. Hoje o Vasco pode conquistar o título esperado há um século. E se torcer de longe é bom, de perto então. De coração, emoção, vamos gritar, cantar, pular e voltar com certeza com a faixa de campeão. Os 300 torcedores que partem rumo ao Equador prometem ser o coração do Brasil no Estádio Monumental. Contra o centroavante Delgado, a nova força do Barcelona, os vascaínos têm o antídoto. Em Donizete, Luizão, Vascão campeão. E o placar é otimista. Vai ser 2 gols do Luizão, 2-1, 2 gols do Luizão. A faixa de campeão antecipa as provocações ao tradicional adversário carioca. Não é mole, não. O Urubu vai botar a faixa no Vascão, senão morrer. Tanta agitação no saguão do aeroporto chamou a atenção dos estrangeiros. E com o Mundial de Tóquio na cabeça, os vascaínos aproveitaram para ensinar os japoneses a torcer pelo Vasco. Vasco, 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 Vasco. Afinal, depois da Taça Libertadores, a próxima escala desse time é o Japão.
Uma boa sorte para os vascaínos. A gente fica por aqui. Até amanhã. RJTV. Oferecimento Centro Universitário Moacir Seneder Bastos. Inscrições abertas para os cursos de mestrado. Você decide. Essa pílula me deixa em ponto de bala, rapaz. Ele tomou uma pílula poderosa, redescobriu o prazer do sexo e resolveu jogar tudo pro alto. Depois de 50 anos você me abandona. É isso que você me disse. Só que o velho está gastando rios de dinheiro. Se continuar assim, ele vai acabar com o patrimônio da família. Olha aqui. E agora? Eles acabam com a alegria do mais novo garanhão da cidade. Eu sou a favor de interditar judicialmente o papai. Você escolhe o final. Nesta quinta, você decide. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Boa tarde. O Fluminense começa a fase do desespero. O tricolor já corre sério risco de ir para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Este é só um dos assuntos do Globo Esporte. Guga derrota Marcelo Rios, o segundo no mundo no torneio de Long Island, nos Estados Unidos. Corinthians continua imbatível no Brasileiro. É hoje o jogo mais importante da história do Vasco. Você vai saber como estão os jogadores, o clima no Equador para a final da Libertadores. O sonho do Fluminense de voltar à elite do futebol brasileiro deu lugar a um pesadelo. É o fantasma do rebaixamento para a terceira divisão cada vez mais perto. Na volta ao Rio, depois do empate com o CRB em Alagoas, nenhum torcedor do Fluminense no aeroporto. Expressões de decepção dos jogadores. Eu nem sei se a gente merece estar passando o que a gente está passando. Em 4 jogos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu 2 e empatou os outros 2. O time ocupa a última posição no grupo D. E se a preocupação antes era só com a volta à primeira divisão, agora também é com o rebaixamento. De terceira divisão não falo. Me nego a conversar sobre esse assunto nesse momento. No fim desta fase, os últimos colocados dos 4 grupos caem automaticamente para a terceira divisão, junto com os 2 piores quintos colocados. Ainda não chegou na fase do desespero ainda, né? Mas chegou a fase, vamos dizer, das vitórias. O Fluminense ainda tem 6 jogos pela frente. São 18 pontos em disputa e não pode nem pensar mais em perder. Agora a gente espera que nesse jogo contra o Joinville começa a fase de vitória aí, porque já começa o negócio a ficar apertado, então são 18 pontos que está em jogo e a gente tem que buscar aí pelo menos 15 pontos nesse total. O Flamengo vai com tudo para cima do Atlético Paranaense na estreia de Toninho Barroso hoje à noite no Maracanã. O novo técnico escalou o time da Gávea com 3 atacantes. Chegar à perfeição. Diariamente, Oscar faz 500 arremessos. No vôlei, Maurício levanta 500 bolas a cada treino. O Flamengo, do técnico Toninho Barroso, está entrando na era da repetição. Vamos, Caio, aqui, Caio! Caio, confirmado como titular no ataque ao lado de Rodrigo e Romário, aprendeu a lição. Quanto mais você treina, menor é a margem de erros, né? Toninho Barroso presta atenção aos detalhes. Isso é treinamento, não pode errar um passe desse. É jogada de gol. Onde você tava, Caio? Nem Romário escapa. E para quem pensa que acabou... Ô, meu passe! Marca agora, olha o erro, companheiro! Fim do treino, não de trabalho. Toninho Barroso ensaia cobranças de falta e com exigência. Tá, é a 4, viu? 1 é direta, 2. Aqui é do Romário, 3. Lá, 4 é pra ele, passa ali. Romário observa tudo e ganha atenção especial. Agora no Flamengo, todos têm que saber para que treinar. Eles estão treinando fundamento e treinaram, não perceberam. E quando perceberem, vão ver que é o bom para eles. Né? Eu estou ajudando a cada um deles a melhorar naquilo que eles fazem, na profissão deles. 2, vai! Vamos, Romário! Vai, Marco! Aí! Tá chegando, Rô!
pode perder, segura. Carlão anuncia quem vai ser o parceiro dele para tentar chegar à Olimpíada no vôlei de praia daqui a pouco. E ainda, Guga derrota o segundo melhor tenista do mundo nos Estados Unidos. O Globo Esporte volta com uma grande vitória de Gustavo Kuerten no Aberto de Tênis de Long Island, nos Estados Unidos. O brasileiro derrotou o número 2 do mundo. O chileno Marcelo Rios entrou em quadra como favorito e em alguns lances mostrou por que é um dos melhores tenistas da atualidade. Mas Guga estava inspirado e venceu a partida por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-6. Guga volta a jogar amanhã contra o espanhol Francisco Clavé. No interior de São Paulo, um astro do passado volta à quadra para ensinar os segredos do basquete a meninos carentes. Ederson da Silva, de 14 anos, mora nesta casa simples da periferia de Franca, junto com a mãe e mais 6 irmãos. Todos os dias ele se despede e sai de casa em direção a um sonho, ser um grande jogador de basquete. Na quadra, do alto de seu 1,92 m, ele já ensaia as primeiras enterradas. Ederson é apenas um entre 73 meninos carentes, com idade entre 5 e 15 anos, que encontraram no basquete um novo horizonte de vida. Eles fazem parte do projeto Adote um Talento. Cada menino recebe uma bolsa mensal de R$40 de uma empresa da cidade para treinar na escolinha. O coordenador do projeto é o ex-armador Guerrinha, que jogou durante 13 anos na seleção brasileira. Aqui, o ídolo dos meninos assume também o papel de professor. Se marcar próximo, corta ele. Fica longe. Vem, aperta ele. Ele e mais 8 treinadores fazem triagens nas escolas e bairros de Franca, à procura de meninos pobres com potencial e biotipo para o esporte. Se cada um fizesse um pouquinho dessa forma em cada lugar no Brasil, certamente hoje o basquete teria mais quantidade, teria mais potencial. Eu pretendo ser um Michael Jordan. O atacante Carlão decide abandonar as quadras de vez. O ex-capitão da seleção brasileira de vôlei não aceitou a convocação para o Campeonato Mundial no Japão e vai se dedicar exclusivamente ao vôlei de praia. A decisão foi anunciada hoje de manhã no Rio de Janeiro, onde Carlão apresentou o baiano Paulo Emílio como companheiro na areia. Chegou o momento também de eu dar uma trocada, buscar novos objetivos. E hoje sou um jogador de praia. Estou com o objetivo na minha cabeça de uma Olimpíada, de mais uma Olimpíada. Vou continuar representando o Brasil, né? E tenho certeza, vou jogar do lado de um parceiro, né, do Paulo Emílio, que é um cara que vai me passar muito. É um cara muito confiante, guerreiro, que transmite muita confiança dentro da quadra. Eu acho que isso aí é o que vale no vôlei de praia. A dupla Carlão e Paulo Emílio estreia em outubro na etapa de João Pessoa, Paraíba, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Na semana passada, Fernando Scherer assinou um contrato de patrocínio inédito na natação brasileira. Xuxa decidiu apoiar Flávia Delaroli, uma das maiores promessas das nossas piscinas. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre esta mineira que treina forte sem perder o jeito de menina. Flávia Delaroli gosta de colecionar botos e brincar com bichinhos de pelúcia. Isto, claro, quando sobra tempo. Junto com os ursinhos, Flávia guarda os troféus e medalhas que conquistou em campeonatos. As mais recentes são as do Brasileiro e do Multinations de Moscou. Com apenas 14 anos, Flávia Delaroli foi campeã brasileira por 3 vezes e segunda colocada no Mundial da Juventude. Foi aqui na piscina da Uzipa que Flávia aprendeu a nadar. Foi aqui que ela conquistou também as suas primeiras medalhas e saiu do anonimato para se tornar uma estrela das piscinas. Ela já brilhou em várias partes do mundo. Flávia e piscina parecem feitas uma para a outra e ela se prepara para conquistar outros títulos. Agora, com o patrocínio de um dos melhores nadadores do mundo, Fernando Scherer, o Xuxa. Um enorme incentivo, ainda mais um dos melhores nadadores do mundo da atualidade, dos 50 livres, que é a minha especialidade, um ídolo, né?
Um jogador fica sem receber salários por 3 meses e é o primeiro a se beneficiar da Lei Pelé ganhando passe livre. Você vai ver daqui a pouco. E também, clima de guerra no Equador. O Vasco está a um passo no título mais importante de sua história, mas vai ter que enfrentar a força de um país inteiro. Aos poucos, a comissão técnica da seleção brasileira, da nova seleção brasileira de Vanderlei Luxemburgo, vai se formando. Estão definidos os médicos que vão trabalhar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. José Luiz Runco, do Flamengo, e Joaquim Grava, do Corinthians. Oficialmente, a comissão técnica vai ser anunciada na próxima segunda-feira. Agora, está confirmado que vai ser a maior comissão da história do futebol brasileiro, com 17 pessoas ao todo. O primeiro jogador de futebol a se beneficiar da Lei Pelé é o zagueiro Ney, do Clube do Remo de Belém. Ele ganhou o passe livre na justiça porque estava com os salários atrasados. O artigo 31 da Lei Pelé é claro. O jogador de futebol que estiver há 3 meses sem receber salários terá o direito de ingressar livremente em um outro clube, ou seja, ganha passe livre. O zagueiro Ney procurou a orientação de um advogado e surpreendeu o Remo, onde jogou durante 5 anos. O clube perdeu o passe do jogador de 28 anos, avaliado em R$80 mil. A sentença da Justiça do Trabalho demorou apenas 3 semanas. Isso moderniza a relação, para que os clubes passem a respeitar mais o atleta, que é um trabalhador como outro qualquer. O jogador não perdeu tempo também na hora de procurar um novo clube. Antes mesmo de sair a sentença, o Ney já havia assinado o contrato com o maior rival do Remo, o Paysandu, e agora já está legalizado pela CBF para disputar o Campeonato Brasileiro. Para mim, eu fui o herói da minha liberdade, né? Então espero que outros atletas que se encontrem nessa situação procurem a sua liberdade, fiquem alerta e procurem, se no momento que eles precisarem, eles possam ser beneficiados com isso. Pelo Campeonato Brasileiro no Pacaembu, Corinthians e América Mineiro. Mirandinha avança pela esquerda e cruza para Edilson marcar o primeiro do Corinthians. No segundo tempo, Dinei lança Marcelinho, que divide com o goleiro, e na sobra toca para fazer o 9º gol dele no campeonato. Corinthians 2-0. Ataque do América e o juiz marca pênalti do paraguaio Gamarra. Tupanzinho vai lá, bate, diminui, 2-1. Marcelinho cruza da linha de fundo na cabeça de Dinei, que fecha o placar. Corinthians, líder isolado no Brasileiro, 3, América Mineiro, 1. O Corinthians jogou em casa ontem, mas os números comprovam. Jogar em casa nesse Campeonato Brasileiro não tem sido grande vantagem, não. Pode ser num estádio pequeno, com a torcida perto, pode ser no Maracanã. Nesse Campeonato Brasileiro, jogar em casa está longe de ser vitória certa. No ano passado, dos primeiros 80 jogos, 41 foram vencidos por quem jogou em casa, contra 12 vitórias dos visitantes. Agora, em 80 partidas, foram apenas 26 vitórias dos times locais. Os visitantes também venceram 26 vezes. O Santos é a equipe que mais pontos conquistou no campo do adversário. Foram 3 vitórias. O Sport não fica muito atrás. Em 4 jogos fora de Recife, venceu 2 e empatou 1. No Campeonato Brasileiro, o time que não tiver atenção, com certeza vai ser surpreendido, porque a competição é forte e tem que estar atento o tempo todo. E a cada rodada aumenta a estatística em favor de quem joga fora. Nos 10 jogos disputados no último fim de semana, em apenas 1 o dono da casa saiu vencedor. Nos outros 9, foram 5 empates e 4 vitórias dos times visitantes. Bom para quem visita, péssimo para quem tem de enfrentar a ira da torcida. O Coritiba, ao mesmo tempo em que está invicto nos jogos fora de casa, ainda não conseguiu vencer no próprio estádio. E de quem é a culpa? O torcedor, 15, 20 minutos, ele já começa a ter um certo nervosismo, e isso passa para dentro de campo. Não acho que é isso, não. Acho que não. Acho que ajuda. Acho que ajuda a jogar em casa, não vejo por esse lado. Às vezes até pela ansiedade nossa de fazer o gol, talvez a gente tenha se precipitado e errado. A torcida quer ver o time empurrando, jogando, lutando para marcar gol e fazer a alegria da galera. Que eles tenham a calma aí e nos ajudem. O time que não ganha em casa é uma grande palhaçada. Como é que é? Vamos se acordar ou vamos dormir no campo? E daqui a pouco, às 3h30 da tarde, tem Bragantino e Botafogo ao vivo aqui na Globo, direto de Bragança Paulista para todo o Brasil.
No Botafogo, um artilheiro em falta com a torcida ainda quer provar que ainda pode ser o grande ídolo dos alvinegros. Túlio no banco de reservas. É a vontade do torcedor revoltado. A torcida já está impaciente, ninguém aguenta mais Túlio, pelo amor de Deus. Deveria dar lugar pro Zé Carlos, que eu acho que é bem melhor. De ídolo a vilão, o artilheiro parece se desculpar com a bola. Quer encontrar uma resposta para a falta de gols. O quarto maior artilheiro na história dos campeonatos brasileiros, com 113 gols em 189 jogos, sonha em voltar a ser o artilheiro de antigamente. O campeonato apenas está, nem na metade não está. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar muito e vai voltar a fazer grandes gols. É bom Túlio se apressar. No empate com o Cruzeiro, ele foi vaiado. Sai, Túlio! Sai, Túlio! O Túlio tem que saber que é mercenário. Tá no Botafogo através de empresário, não joga nada. Em Bragança Paulista, no estádio Marcelo Stefani, o artilheiro jogou 3 vezes e nunca balançou a rede. Uma boa atuação acalmaria o torcedor. Em 7 partidas do Campeonato Brasileiro, Túlio só marcou 2 gols. A paciência do torcedor está se esgotando com muitas promessas e poucos gols. Acho que tem que agir mais, fazer mais. Tem que se movimentar mais ele, tá muito parado. Tô indignado. Sai, Túlio! Sai, Túlio! Sai, Túlio! Um título inédito no ano do centenário, o título mais importante da história do clube. É isto que o Vasco vai buscar esta noite contra o Barcelona de Guayaquil na decisão da Taça Libertadores. Uma decisão que ganhou contornos de uma guerra. A pressão que está sendo feita sobre os jogadores do Vasco no Equador é de preocupar qualquer torcedor. Lá vai o ônibus do Vasco a caminho do treino. Em volta dele é quase uma operação de guerra. São mais de 50 policiais. É o necessário para que nada de grave aconteça. A gente fica preocupado de alguém agredir alguns jogadores, tacarem pedra no ônibus. Só não é normal é a violência, né, ao nosso grupo. Isso é que a gente fica um pouco preocupado, né? Barcelona! Barcelona! Fora de campo parece que estão querendo tumultuar um pouco. Tudo tem sido difícil para o Vasco no Equador. O campo da Federação de Guayaquil, reservado há mais de um mês para o treino do time, fechou as portas ao Vasco, obedecendo à pressão do Barcelona. Só em cima da hora, a comissão técnica conseguiu o campo do Emelec, o rival do Barcelona, na cidade. E o clima de tensão continuava ali, com os policiais dentro do campo ou no constrangimento de um repórter equatoriano expulso do treino por fazer perguntas consideradas desrespeitosas pela direção do Vasco. Felizmente, dentro das 4 linhas, tudo bem. Tudo tão em paz que até o técnico Antônio Lopes fugiu à regra e participou da pelada dos jogadores. Mas ainda havia a volta ao hotel. Torcedores do Barcelona mostravam a bandeira e a fúria de quem anda encarando essa decisão como se fosse uma guerra. Hoje, até entrar em campo neste belíssimo estádio Isidro Romero Carbo, os jogadores do Vasco vão ter um dia longo, de muita ansiedade e expectativa. Logo depois da partida, já na madrugada de quinta-feira, um avião fretado pelo Vasco parte de volta para o Rio de Janeiro. À tarde, o técnico Antônio Lopes vai fazer uma palestra de 40 minutos aos jogadores. Ele terá à disposição todos os titulares, força máxima para buscar o inédito título da Libertadores. Ok, só nos resta então desejar muito boa sorte ao Vasco, ao futebol brasileiro, nessa batalha de hoje à noite que você vai ver ao vivo aqui na Globo a partir das 10h30 da noite. Alô você, boa tarde. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Hoje os vascaínos estão mesmo nas nuvens. Quem é campeão de terra e mar, como diz o samba enredo, quer também a conquista no ar. Pelo menos para seu Vasco Águeda, que hoje coloriu o céu de Copacabana. Ele é pai de 3 filhos e avô de 6 netos, todos vascaínos. E promete que nem o pequeno Vinícius, de 3 anos, vai escapar. Vai ser vascaíno, sim. Vai, É um orgulho ser vascaíno. Agora vamos domingo esperar o Flamengo colocar as faixas no Vasco da Gama.
fica por aqui. Parabéns, vascaínos. Até amanhã. Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado me alucina, esse clube da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar, que faz essa galera deitar. Vamos vibrar, meu povão, a rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de tema. Vamos vibrar, meu povão, a rede vai balançar. RJTV. Oferecimento Centro Universitário Moacir Schneider Bastos. Inscrições abertas para os cursos de mestrado. 4x4. A emocionante guerra de casais está de volta. Babalu jogou a família pro alto para viver com Raí. Fala assim que eu fico zosa. Mas acabou pegando o cara no maior flagra. E agora só pensa em vingança. Não vou deixar ele barato, não. Não vou mesmo. 4x4. Um grande sucesso de volta a partir desta segunda. Em Vale a Pena Ver de Novo. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. E as duas derrotas por 1-0. Olha o lançamento para Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha, Luizão. Capricha, Luizão, capricha. Gol! Do Vasco! Boa tarde, muito boa tarde. Festa lá, festa aqui, festa total. O Vasco é o dono da América do Sul, campeão da Libertadores no ano do centenário. 1998 já entra no calendário vascaíno como o grande ano da história do clube. Parabéns ao Vasco. Os gols, a força do time, a festa no estádio, a festa nas ruas. O hino de clube mais cantado no país nos últimos meses. Você vai ver e ouvir aqui no Globo Esporte. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu pendão. Ressaca de felicidade. A torcida do Vasco acorda no chão depois do sonho realizado de trazer a Taça Libertadores do Equador. Não tá nem aí pro cansaço de mais um dia de trabalho. O chão do aeroporto serve de cama para os torcedores que não se cansam de comemorar. Nunca uma ressaca foi tão gostosa. Ressaca maravilhosa, só o Vascão mesmo para proporcionar essa emoção. Alegria e provocação. O rival Flamengo, adversário de domingo pelo Campeonato Brasileiro, não é esquecido nem na hora da festa. E não tem Xuxa, e não tem Sacha, o Urubu vai botar na faixa. Ser vascaíno hoje é motivo de orgulho. Depois da conquista de um título inédito, a camisa do Vasco vira uniforme de trabalho. Se o patrão for flamenguista. Se o patrão for flamenguista, mato ele, eu não gosto de flamenguista. Esse é o uniforme do dia a dia hoje. Para os vascaínos, o dia de trabalho, mesmo que pesado, vai ser o mais feliz da semana. Com a cidade toda em preto e branco, aumenta a dor de cabeça de quem torce pelo Flamengo. O time ontem, mais uma vez, não encontrou o caminho do gol. Na estreia do técnico Toninho Barroso, os rubro-negros saem do Maracanã amargando um empate com o Atlético Paranaense. Enquanto o Vasco busca o título inédito da Libertadores, a torcida do Flamengo lembra que seu time já é campeão mundial e cobra a raça da equipe logo na entrada em campo. É a estreia do técnico Toninho Barroso, num Flamengo que não se acerta em campo
enfrentando um Atlético Paranaense que mostra por que está no fundo da tabela. Chance de gol, raridade. Passe errado, a coisa mais comum. Romário, quando aparece, faz falta dura em Dedé e recebe cartão amarelo. Nem recebendo a bola como gosta, Romário consegue fazer o que precisa. No fim do jogo, Marcos Assunção dá um belo passe para Lê, que faz jogada de craque. Não tem jeito. A bola não entra. 0 para o Atlético Paranaense, 0 para o Flamengo. Realmente a bola não está entrando porque a fase realmente não é das melhores. A torcida é uma torcida inteligente. Domingo agora contra o Vasco, que é o nosso rival tradicional, vai vir massa e vai nos dar uma grande força. É o que nós mais precisamos nesse momento. Terminada a partida num bar em frente ao Maracanã, flamenguistas assistem à final da Libertadores. Se está difícil incentivar o Flamengo, os torcedores ainda se unem para manter uma tradição: torcer contra o Vasco. Mas não é dia do Flamengo. O arquirrival faz 2-1 em Guayaquil. Conquista a Libertadores, mas nunca o apoio de um flamenguista. Campeão do mundo carioca, só esse aqui, ó. Só esse aqui que vai tirar essa onda. O único carioca campeão mundial. Triatletas de Minas Gerais na preparação para o Mundial daqui a pouquinho. E ainda, um padre torcedor, símbolo da fé vascaína, pula, grita no dia em que entregou a alma aos festejos. Quat, o Guaraná com Guaraná da Amazônia. É um momento de sossego frente às pressões do dia a dia. Outros ares. Homens de ferro da terra do aço se preparam para disputar o Mundial de Triatlo na Suíça. Acostumados a superar todos os limites, os atletas não desanimam, nem mesmo quando o maior obstáculo é a conta bancária. Este estranho prazer, chamado de triatlon, surgiu no Havaí há 20 anos. Hoje, por todo o planeta, milhares de homens e mulheres testam seus limites nesta louca corrida. Somente há 14 anos, as primeiras provas de triatlon começaram a ser disputadas no Brasil. Mas nossos atletas já se aventuram a enfrentar os melhores do mundo. No final do mês, um grupo de mineiros vai topar este desafio. Entre os que já estão com o bolso cheio, Bruno Cury é o que tem mais chances de voltar bem classificado na categoria de 20 a 24 anos. Bruno já participou de 2 mundiais e fala numa posição honrosa desta vez. Esse ano eu pretendo ficar talvez até entre os 5 e sempre buscando classificar para competições futuras mais importantes. Nossos heróis estão seguindo domingo para a Suíça para mostrar que não tem apenas saúde de aço. Cada um precisou passar antes por uma outra dura prova, a da determinação. Minha tia tava com a grana guardada, ia para Jerusalém, falei, pô tia, me dá essa grana aí, porque eu vou pro Mundial, depois eu garanto que vou arrumar outro patrocínio e vou te pagar esse negócio aí. Agora eu tô devendo minha tia, tem que pagar minha tia. No atletismo és o braço, no remo és imortal. O Vasco sempre acreditou no título da Taça Libertadores e sempre contou com a fé de um torcedor muito especial. Você lembra daquele padre vascaíno? O que tem uma escolinha de futebol ao lado da igreja, que reza a missa com a camisa do time embaixo da batina. O Padre Lino Vascaíno. Em São Januário, ele assistiu aos 2-0 do Vasco sobre o Barcelona. Enquanto esteve presente aos jogos, seu time nunca perdeu. Padre Lino não pôde ir ao Equador, teve que se contentar em ver o jogo pela TV, mas garante que espiritualmente está lá, e isto pode ajudar muito o Vasco da Gama. É com tantas forças negativas, né, que os equatorianos estão tentando jogar em cima do Vasco, eu creio que é importante também uma força espiritual positiva e nesse sentido a gente está unido. A concentração de energias positivas já começa na parede da casa. No alto, Nossa Senhora da Conceição, à esquerda da Santa, São Bento, e à direita, a outra divindade adorada pela família.
A paixão pelo Vasco passa de mãe para filho. Na ceia com os amigos, é bacalhau com vinho do Porto. Mas tudo se embrulha no estômago com a bola rolando. Na mão, o mesmo terço do outro jogo. Aquele que já tinha perdido algumas ave-marias para os dentes ansiosos do padre. O Vasco marca o primeiro. E o segundo. O gol do Barcelona segura Padre Lino para não cantar vitória antes do tempo. Mas finalmente o árbitro termina a partida e Padre Lino e seus amigos começam a festa. Ele está nas nuvens e comemora explosivo o título inédito, já lembrando que Tóquio está próximo. Agora com muito mais confiança que eu já estava no início, né? Agora vai ser chuchu com banana. Chuchu com banana e bacalhau, Padre Lino. E o Padre Lino deve estar muito orgulhoso da festa do Vasco na chegada ao Rio. Os jogadores estão, nesse momento, numa carreata pela cidade. E vamos direto ao helicóptero da Rede Globo com o repórter Ari Peixoto. Bom, nesse momento, Maurício, os jogadores do Vasco estão passando pelo parque que tem o nome do maior rival do clube, o Parque do Flamengo. Você vê aí imagens da carreata, ali na frente o carro do Corpo de Bombeiros, por onde seguem os jogadores campeões da América de 98. Donizete está na frente do carro, segurando ele próprio a Taça Libertadores da América, que ele ajudou a ganhar ontem com aquele segundo gol. Wagner, o lateral direito, segura um dos troféus recebidos pelo Vasco. Você vê aí que torcedores aplaudem, torcedores acenam para o carro do Corpo de Bombeiros, onde está a delegação do Vasco, que segue cercada por batedores da Polícia Militar. Daqui a pouco o Vasco vai continuar pela zona sul da cidade, vai em direção à zona norte e lá daqui a umas 2 horas, lá pelas 2h30 da tarde, deve estar chegando ao estádio de São Januário, onde a festa promete ser completa. Vai ter 1 tonelada de fogos de artifício, vai ter 200 litros de chopp, enfim, a comemoração que o torcedor do Vasco tanto esperou e merece. Maurício. Maravilha, Ari. Rodada de muitos gols no Campeonato Brasileiro daqui a pouco. E mais, as jogadas, as comemorações, a festa no Rio. O Vasco é campeão do continente no ano do centenário. Futebol 98, oferecimento Cerveja Kaiser. Renda. Banco Itaú. Brahma Guaraná e Volkswagen. Campeonato Brasileiro, o Internacional não tem piedade e dá uma goleada no Goiás, em Porto Alegre. O Goiás tinha uma das melhores defesas do Brasileiro. Tinha. O gol de Christian abriu caminho para a goleada colorada. Denilson fez o segundo. O gol de Aloysio no início do segundo tempo não desanimou o Internacional, que fez 3-1 com Christian cobrando pênalti. O quarto foi de Fernando, um golaço. O outro gol de Christian não ficou atrás. O Internacional ainda teve tempo de fechar a goleada com Fernando, em grande estilo. 6-1 para a alegria dos atacantes. Com trabalho eu vou continuar fazendo gols. E quem sabe é encostar um pouquinho mais na artilharia. O Internacional fez em uma partida o que não havia feito em 7, 6 gols. O torcedor colorado já anda bem mais animado. O Internacional vai ser tetra. Confiança refletida no comércio. Com a vitória do Inter ontem, a camisa hoje está saindo bem mais. Quem já tem a camisa do time estufa o peito. E nem mesmo a fria manhã de hoje impediu o Colorado de exibir o orgulho vermelho. Essa luz está na cabeça e está no peito. São os passos de uma torcida que anda bem mais animada depois de uma vitória que, se não foi milagre, tem para eles nome de santo. Temos Jesus Cristo, né? Para dizer que dá para dar o título pra gente. Viva Jesus Cristo! Viva Christian! Vambora, tranquilo. A rodada do Campeonato Brasileiro teve mesmo muitos gols. O único 0-0 foi Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Vamos ver agora quem mais balançou as redes nesta quarta-feira. Bragantino e Botafogo em Bragança Paulista. Bom passe de Fábio Augusto para Bebeto, que faz Botafogo 1-0.
Segundo tempo, o Bragantino empata com essa linda cobrança de falta de Ronaldo Alfredo. 1-1. Bragantino no ataque, Wagner sai mal, a bola sobra para Reinaldo, que toca para Paulinho em impedimento, fazer 2-1. O Botafogo dá o troco, Zé Carlos cruza aí, Bebeto completa, placar final Bragantino 2, Botafogo também 2. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Portuguesa, o goleiro Fabiano faz pênalti em Fábio Júnior. Valdo cobra e faz Cruzeiro 1-0. A Portuguesa empata, Leandro livre, chuta e marca 1-1. Segundo tempo, Evair recebe bom lançamento e também livre bota a Portuguesa na frente, 2-1. Cobrança de falta para o Cruzeiro, o zagueiro Marcelo faz de cabeça, Cruzeiro 2, Portuguesa 2. Em São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o paraguaio Arce cobra a falta com perfeição e faz Palmeiras 1-0. No segundo tempo, mais uma bela cobrança de falta de Arce, Palmeiras 2-0. Júnior derruba Paulo César na área, pênalti. Marques cobra e diminui, mas o jogo termina, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. Em Curitiba, Paraná e Ponte Preta, Ari Nelson ajeita e Luiz Carlos chega para marcar o golzinho solitário da partida. Final, Paraná 1, Ponte Preta 0. Em Caxias do Sul, Juventude e Vitória, Lauro aproveita o cruzamento e faz Juventude 1-0. Rodrigo Grau é derrubado na área, pênalti. O próprio Rodrigo cobra e fecha o placar. Juventude 2, Vitória 0. E vamos com mais gols. O São Paulo se recupera das 5 derrotas seguidas e também dá uma goleada de 6-1. Veja aí, cruzamento da esquerda e Fabiano faz São Paulo 1-0 de cabeça. Dodô recebe e toca no canto. São Paulo 2-0. Escanteio para o América de Natal. Paulo Roberto faz de cabeça. São Paulo 2-1. Falta para o São Paulo. Bola na área e Fabiano faz 3-1. Aí Dodô recebe na entrada da área, dá um bonito drible e toca no cantinho. Que beleza, hein? 4-1. Cruzamento na área e de novo Dodô. De novo São Paulo. 5-1 para o tricolor. Contra-ataque do São Paulo e França chuta na saída do goleiro, fechando a goleada. São Paulo 6, América de Natal 1. O futebol és um União, Brasil, Portugal. Fechou bem o Nasa na marcação. Pisou na bola o Gomes, se atrapalha, insiste, bateu Morales! Na trave! Vai chegando o Pedrinho, olha o lançamento para a área! E as duas derrotas por 1-0. Olha o lançamento para Luizão, essa é boa! Botou na frente, capricha Luizão! Capricha Luizão, capricha! Gol! É do Vasco! Lá vem o Vascão! O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete. Tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Do Vasco! Lá vem o Vascão! Também os jogadores do Barcelona. Aí o Vasco chegando na tentativa do terceiro gol. Luizão toca a bola. Donizete partiu, tem a chance do terceiro gol. Olha o Pantera. Bonito! Lance, saiu à esquerda do gol. No erro do Nasa, botou vantagem, botou na frente. Asensio bateu pro gol. Germano faz a defesa. Bom, aí a taça, olha o cruzamento, o lance na área. Olha a chance do gol. Gol do Barcelona. De Ávila. Ele toca o Barcelona, não pode dar bobeira, Delgado bateu, Germano cai bonito pra pegar. Castrilli vai terminar, vai pedir a bola. Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. Gente famosa, gente nervosa, gente feliz. A decisão foi uma grande festa para a torcida do Vasco. Antes do jogo começar, atenção, nervosismo dos vascaínos. É final de Libertadores. E para espantar tudo isso, tome bacalhau. Thaís Araújo, Eric Johnson, Fernando Abreu e Luiz Melodia. Esse timaço de vascaínos só esperou por 23 minutos para comemorar. Graças a Luizão, a festa começou.
Veio o segundo gol e o jogo já começou a dar sono. Mas com sono também veio um susto. Mas tudo bem, já era tarde para o Barcelona. Vasco campeão. A Cruz de Malta se espalhou pelo Rio. Eles estão só começando a comemorar. Isso é só o primeiro capítulo de uma longa festa. Tem data para terminar. Dia 1º de dezembro, em Tóquio. Real Madrid vai esperar, a sua hora vai chegar. Alô, Tóquio, daqui a pouco eu tô chegando aí. Alguns já parecem saber o caminho para Tóquio. Outros não conseguem esquecer o rival. Flamenguistas, vocês vão ter que me engolir. Eu sou campeão da Libertadores. É festa demais, é felicidade demais para uma só torcida. Vasco, campeão do Rio, campeão do Brasil, campeão da América. E vem o mundo. Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tens o nome do herói português. Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Sua imensa torcida bem feliz. Vai, velho, canta roca. Norte e sul desse país. Olha aqui, ó. Tua estrela na terra brilhar. Vai! Vai! O atletismo é no braço, no remo é se botar. No futebol é no braço, de união, Brasil, Portugal. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.